É uma alegria estarmos aqui para compartilhar com vocês reflexões em torno do Evangelho de Jesus, que é luz em nossas vidas, não é? E para hoje nós trouxemos uma história. Consta no Evangelho, mas lá está curtinha. Todos nós conhecemos a transformação por que passaram Paulo de Tarso e Maria Madalena após o encontro com Jesus, após absorverem os seus ensinamentos, foram capazes de darem um salto evolutivo naquela mesma encarnação que traziam tantos comprometimentos. Mas nós nunca paramos para refletir sobre a transformação porque passou Zaqueu. Sim, porque ele também, depois do encontro com Jesus, ele sofreu uma transformação maravilhosa, na qual nós podemos refletir para as nossas transformações interiores. Nós estamos vivendo um momento de grande transformação no nosso mundo, na nossa humanidade, porque nós precisamos atingir a condição necessária para entrarmos na era de regeneração. Entrarmos na era de regeneração vai exigir de nós grandes transformações, porque da forma como está o mundo, nós não conseguiremos. Então, é um trabalho que começa individual, em cada um de nós, e vai se estendendo, abrangendo grupos inteiros, nações inteiras, no nosso mundo. Então, parece que é lento demais, mas não, porque o bem é assim, o que é bom, o que é belo, o que é justo, contamina a gente. Quando nós conhecemos alguém assim, nós ficamos embevecidos e, às vezes, até inconscientemente, começamos a copiar o comportamento dessas pessoas por admiração a eles. Então, isso vai acontecer e, por isso, muitos de nós poderá servir de modelo para outros. Por que não? Nos nossos esforços sinceros, interiores, por transformação para melhor. Isso é o que Jesus chamava de deixarmos o reino de Deus entrar em nós. Então, o reino de Deus é o desenvolvimento das virtudes que o Pai semeou em nós quando nos criou, e que aos poucos nós vamos encontrando condições para que elas brotem, cresçam e deem frutos. Esse é o objetivo da evolução. Assim, retornaremos ao Pai transformados, melhorados, evoluídos, prontos para sermos úteis sempre. Então, vamos falar hoje do encontro de Jesus com Zaqueu. Para tanto, nós nos valemos de 3 obras muito interessantes, 2 delas ditadas pelo Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Primícias do Reino e pelos Caminhos de Jesus. E uma terceira obra, ditada pelo Espírito Leon Tolstói, psicografia de Ivone Pereira, que é um livro que também traz um relato sobre essa passagem, esse encontro de Jesus com Zaqueu. Essas 3 obras nos dão assim uma noção tão bela desse momento, que nós escolhemos trazer para compartilhar com vocês. Jericó, ao tempo de Jesus, era uma cidade muito próspera. Por ser muito próxima de Jerusalém, a cidade onde todos se encontravam para adorar a Deus, aprender todos os ensinamentos que já tinham surgido, Jericó era a cidade logo abaixo de Jerusalém, no alto. Jericó logo abaixo, alguns quilômetros, mas uma cidade próspera naquele tempo, porque ali o comércio era bastante agitado,
vinham pessoas, trabalhadores, comerciantes de diversos lugares ali da região, passavam por Jericó para comercializar, venderem as suas mercadorias. Então ali havia casas de câmbio, com diferentes moedas. E numa dessas casas de câmbio trabalhava o Zaqueu, que também era publicano. Publicano era o termo usado na época para designar os cobradores de impostos. Então, se os publicanos, só publicanos, já eram detestados pelos seus irmãos judeus, imaginemos aquele que era publicano e trabalhava na alfândega ainda. Nas duas funções, trabalhando para os romanos, dominadores. Então, ele despertava muito ódio entre os seus irmãos. Embora fosse um homem bom, enriqueceu bastante, mas não às custas de prejudicar alguém, tirar algo de alguém. Não, enriqueceu porque já vinha de família abastada e foi acumulando também bens. Mas, por exemplo, na sua fazenda, ele tinha trabalhadores remunerados. Numa época em que ninguém remunerava trabalhador, eram todos escravos. Ele remunerava os seus trabalhadores na sua fazenda. Então ele não era um homem ruim, mas era detestado. Quando fazia qualquer evento na sua casa, convidava as autoridades de Jericó, ninguém ia. Iam só os familiares, ficava aquele evento minguado. Até mesmo os mendigos recusavam receber esmola dele, por ele ser publicano. Então ele vivia muito triste, tinha uma autoestima muito baixa, embora fosse um homem rico, de um potencial interior bom, mas ainda não estava bem canalizado. Mas nesse ofício que ele desenvolvia, ele tinha contato, então, com essas pessoas que vinham de todas as regiões da Palestina e de outras também, circunvizinhas. E no contato com essas pessoas, ele ficou sabendo que existia um tal Rabi da Galileia, que era uma pessoa espetacular, ensinava coisas que até então ninguém havia ensinado. E ele foi agasalhando no seu coração um secreto carinho, uma ternura por esse Rabi da Galileia. Ele queria conhecê-lo, porque acreditava que era mesmo um enviado de Deus. Porque também ele havia sabido que esse tal Rabi da Galileia não se importava de receber pessoas consideradas pecadoras, como as prostitutas, os publicanos e outros, os pagãos, que eles também detestavam. Esse Rabi da Galileia pregava para todos indistintamente, iletrados e cultos, escravos e senhores, e recebia todos com o mesmo amor, o mesmo carinho. Ele ficou impressionadíssimo com esses relatos. Queria conhecer essa pessoa. Quem seria essa pessoa? Como seria ele presencialmente? Ele gostaria muito de conversar com esse tal Rabi da Galileia. E chegou o dia. No início, no primeiro dia da semana de comemoração da Páscoa judaica, que durava uma semana, de celebrações, peregrinos que vinham de todas as regiões para celebrar a Páscoa em Jerusalém, passavam por Jericó, para pernoitar, para fazer compras, E aí ele ficou sabendo que essas pessoas no caminho haviam cruzado com o tal Rabi, e que ele estava vindo com os seus discípulos para Jerusalém. Iria passar a Páscoa lá e passaria por Jericó. Ele ficou muito animado. E num dia desses, à tarde, quando ele terminou o seu trabalho do dia, ia retornando a pé para sua casa, uma mansão. Em Jericó, como nas cidades da época, as cidades maiores, mais famosas, Jericó era murada e tinha portões de entrada com guardas.
E quando ele passou por um desses portões, tinha o cego Bartimeu, conhecido cego de nascença, gritando: ele me curou, ele me curou, ele me curou. Ele falou: nossa, o que está acontecendo aqui? O Bartimeu veio, pegou na mão dele: então, você é assim, Zaqueu, você é assim. Ele falou: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você está me vendo? Eu estou. Porque aquele rabi da Galileia está chegando, está aí no portão, vai entrar. E eu vim na frente para anunciar que ele está chegando. Quando ele ouviu isso, ele largou tudo, saiu correndo para encontrar toda aquela multidão que ia entrando junto com Jesus já, dentro de Jericó. Quando ele viu aquela multidão toda, ele falou: não vou conseguir chegar nessa pessoa, não vou nem ver. Ele correu e subiu no sicômoro. Sicômoro era uma espécie de figueira brava na época. Correu, subiu no sicômoro e ficou esperando Jesus passar embaixo para ele, pelo menos ele ver, né? Jesus, quando passou embaixo do sicômoro, parou, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar contigo na sua casa. Naquela época era normal, esses pregadores, né, como eram considerados na época, eram recebidos na casa das pessoas e pernoitavam também. Tomavam a última refeição do dia, a ceia, como eles chamavam, e depois pernoitavam. Era comum, era um costume da época. E as pessoas que recebiam esses irmãos, recebiam com muito amor, com muito carinho, para ouvi-los, inclusive, durante a refeição, ouvir ensinamentos. Então, Zaqueu ficou lisonjeado, ninguém gostava dele, ninguém ia na casa dele, falou: nossa, mas justo o rabi da Galileia vai na minha casa? Desceu depressa, foi para a casa dele, enquanto Jesus estava por ali, andando, ensinando, né? Ele, com a família, prepararam a ceia, prepararam tudo para receber Jesus, e receberam. E naquela noite, diz os relatos, que Jesus contou na casa de Zaqueu, durante a ceia, ele contou as duas parábolas, a parábola dos talentos e a parábola das 10 minas, que são aquelas parábolas que vêm exortar a necessidade de todos nós utilizarmos os poucos ou muitos talentos que nós já tivermos, em benefício do nosso semelhante, para que eles se multipliquem. E Zaqueu ficou embevecido, ele bebeu das palavras de Jesus, porque aquilo era o que ele queria ouvir. Claro, não é? Jesus não fazia nada sem um sentido, né? Ele sabia o que Zaqueu precisava, e por isso narrou essas duas parábolas. E Zaqueu, ao término da ceia, se levanta, abraça Jesus e lhe diz que a partir daquele dia ele estava disposto a mudar a sua vida, que ele repartiria metade de todos os seus bens com os pobres, e se houvesse algum indivíduo que ele tivesse lesado de alguma forma, ele restituiria o quádruplo. Jesus ouviu, abraçou Zaqueu, se virou para as pessoas, porque quando acontecia um evento como esse, não era só Jesus e os apóstolos que ficavam ali no ambiente durante a ceia. Um monte de gente ficava nas janelas, do lado de fora, nas portas, para ver o que está acontecendo, para ouvir o que ele dizia, né? Então ele se volta para todas essas pessoas e diz, né: hoje a salvação entrou nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Já vou explicar isso. Este também é filho de Abraão. E então todo mundo, né, fica meio sem graça, porque fala: puxa, a gente sempre desprezou essa pessoa, nunca gostamos dele, né? Ficou aquela coisa meio chata, né? Próprio de quem tem sentimentos indignos pelos outros, vem o momento da conscientização, do arrependimento, né? E aí
A história continua no relato desses livros que eu mencionei a vocês, dizendo o que significa essa passagem. Essa passagem é uma passagem cheia de símbolos muito importantes para as nossas reflexões. Diz-nos a passagem que Zaqueu correu e subiu no sicômoro para conseguir ver Jesus, porque ele era de baixa estatura, ele era pequeno. Quem não é pequeno? Quem de nós é grande? Quem de nós diante de Jesus não é um anão? Então, quem de nós não precisa se aproximar de Jesus com humildade, como fez Zaqueu? Mas diz também que ele correu, quer dizer, ele quis fazer valer o tempo para subir no sicômoro. Esse gesto significa acionar a nossa boa vontade, a nossa disposição para aprender o que realmente nos importa para o nosso crescimento. Absorvermos a verdade que está toda nos ensinamentos de Jesus. Mas há mais, diz nesse relato, não é? Que Jesus para e chama Zaqueu pelo nome. Ora, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Não é isso que diz outra passagem do Evangelho? Quem é o nosso pastor? É Jesus. Que o Espiritismo aponta na questão 625 do Livro dos Espíritos como sendo nosso guia e modelo. Ele é nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia e modelo. Ele que recebeu de Deus a responsabilidade de nos guiar até a perfeição. Árduo o trabalho que ele veio desempenhando com todo amor, desde sempre. Mas diz que então o Zaqueu desce do sicômoro, feliz da vida, e corre para fazer os preparativos. Esse momento significa para nós que o encontro com a verdade, com os ensinamentos do Cristo, é para nos felicitar, nos encher, né, de paz, de gratidão. E quando ele recebe Jesus na sua casa, simboliza abrirmos as portas do coração e da mente para absorvermos esses ensinamentos. E depois, quando ele se dispõe a doar os seus bens, a restituir àqueles que ele possa ter pesado, é a iniciativa nossa da transformação, tão importante, esperada por Jesus já há 2000 anos, e a gente ainda está tão distante dela. Essa transformação não ocorrerá abruptamente, ela ocorrerá lentamente, como vem acontecendo, mas acontece que nessa fase de transição que nós estamos sendo convidados a acelerar essa transformação, porque há modificações que precisamos fazer no mundo, nos nossos relacionamentos, nas nossas leis, na nossa vida pessoal, levando acréscimo na vida de outras pessoas, para que o mundo também se transforme. Nós precisamos sair da posição egótica, não é? De resolvermos aqui tudo com a gente mesmo e colocarmos para fora os nossos talentos. Já passou da hora, nós precisamos fazer isso. Bem, será que Zaqueu cumpriu a promessa dele? O que aconteceu depois disso? Jesus estava a caminho de Jerusalém para as comemorações de Páscoa, e nós sabemos que na quinta-feira Jesus seria entregue aos guardas de Herodes, passaria a madrugada toda sendo julgado, martirizado, para depois ainda fazer todo o percurso até o Gólgota, onde ele foi crucificado na sexta-feira pela manhã, desencarnou na sexta-feira à tarde, e no domingo de manhã ele ressurge, materializado, primeiro para Maria Madalena e depois para os seus apóstolos, em diferentes momentos, por 40 dias, para mostrar, gente, a morte não existe.
Vocês estão vendo que eu estou vivo? Apareço e desapareço a hora que eu quero. Apareço aqui nessa reunião, desapareço, apareço em outro lugar. A vida é infinita. Deus nos fez assim. Então, Jesus precisava enfrentar tudo isso. Ele já sabia, já havia preparado os seus apóstolos para esse momento tão difícil. O que aconteceu? Segundo esses relatos, Zaqueu segue Jesus até Jerusalém, acompanha todo o martírio de Jesus, a sua crucificação, e foi um dos únicos que permaneceu acompanhando todo o trajeto de Jesus, enquanto que os apóstolos, nós sabemos, né, ficaram apavorados. Só João que acompanhou, confortando Maria, mãe de Jesus. Então, ele já se considerava adepto, se considerava um discípulo, homem inteligente que era, que tudo que ele queria era aprender, ele queria dar continuidade àquilo. Passados alguns dias, ele tem a notícia de que Jesus havia ressurgido. Então, ele fica imensamente feliz, porque ele já batia no seu coração uma saudade desse contato com Jesus. A tristeza de ter visto Jesus partir. E a certeza de que ele não tinha partido. Ele continua conosco. Então, ele retorna para sua casa e cumpre com a promessa que fez a Jesus: vende tudo que tem, dá metade aos pobres. Na sua fazenda, ele doa a fazenda para os empregados que estavam lá. Vai na sua casa, pega metade do que sobrou dos seus bens, da sua herança, do seu dinheiro, deixa com a sua família, para que eles se mantenham, pega para ele o mínimo necessário, para comer alguma coisa, uma única roupa no corpo, e se transforma num peregrino. Volta para Jerusalém e começa a acompanhar os apóstolos, para beber dos ensinamentos que eles haviam aprendido com Jesus. Ele queria aprender também, porque queria se tornar um discípulo. Mas os apóstolos, temerosos, não abriam espaço para que ele se tornasse também um discípulo. Então, ele aguardou, humildemente, continuou acompanhando, aprendendo, até que um dia ele ficou sabendo de Paulo de Tarso, que até então ainda era Saulo de Tarso, iria fazer uma apresentação para os apóstolos. E ele vai e assiste. E a apresentação de Paulo, maravilhosa, como não poderia ser diferente, comove a todos, todos choram, inclusive ele. Embevecido com as palavras de Paulo, porque Paulo tinha o dom da palavra. E aí, ele procura Paulo em particular, conversando com ele, se oferece, conta toda a sua saga, tudo o que aconteceu com ele até ali, e o seu anseio sincero em se tornar discípulo. Paulo então o convida para acompanhá-lo, e ele se torna discípulo de Paulo de Tarso, até desencarnar. E depois, na realidade espiritual, continuou com essa atividade de propagação dos ensinamentos do Cristo. Sim, porque na realidade espiritual, minha gente, existem grupos de estudo para estudar os ensinamentos de Jesus. Aqueles de nós que se candidatam com sinceridade, vamos encontrar elementos capacitados que vão transmitir esses ensinamentos para a gente. Os relatos são maravilhosos dessas aulas, né? E ele, segundo o relato dessas obras, ele é um desses elementos que propaga os ensinamentos de Jesus na realidade espiritual. Uma espécie, né, de testemunho que ele dá numa dessas 3 obras, eu não vou me lembrar agora qual das 3, ele dá o seu testemunho dizendo que ele não era capaz, enquanto esteve encarnado, trabalhando, propagando o Evangelho de Jesus, ele não era capaz de realizar curas, ele não era muito bom na palavra, na forma de se expressar, mas ele
gostava de ouvir as pessoas, os relatos das pessoas. Ele gostava de acolher as pessoas e usava os ensinamentos de Jesus para confortar essas pessoas. Gente, tem dom mais bonito? É o dom mais bonito. Ele tinha e estava lá adormecido dentro dele. O contato com Jesus despertou nele um dom que ele já tinha, para que ele usasse em benefício de todos. E ele então diz que nesses momentos em que ele agia assim, ele se sentia imensamente feliz, realizado. Ele se sentia próximo de Jesus e sentia que ele estava cumprindo com alguma coisa boa. Então ele recomenda que todos possamos fazer isso. Lembrarmos da parábola dos talentos e podermos acionar em nós os nossos talentos. Não existe nenhum de nós que não os tenha. Na parábola tem aquele que tem 1 talento, o outro tem 2, o outro tem 5. Tudo bem, pode ser que a gente tenha 1, pode ser que nós tenhamos 2, ou 5, ou 10. Mas que a gente se conheça, nós possamos voltar o olhar para dentro de si, detectar quais são os meus talentos. Eu vou acionar, em nome do Cristo, para ser uma trabalhadora dele, ou um trabalhador dele, porque a seara do Cristo é imensa, minha gente. Há muitos para serem confortados, muitos para serem curados da alma, né? A fase das curas instantâneas passou, mas ficou o momento da cura da alma. A gente pode contribuir para isso. Então não vamos nos omitir, com medo de olhar para o mundo, de enfrentar o mundo, achando que a gente não é capaz. Nós somos capazes. E mais, quando nos dispomos a fazer isso, o amparo é tão grande, minha gente, é tão grande. A gente se sente fortalecido, se sente feliz, como nos relatou Zaqueu no seu testemunho. Tá certo? Então, nós esperamos de todo o coração, de toda a alma, que essas breves palavras sirvam de estímulo a todos. Que todos possam sair daqui se sentindo fortalecidos no propósito de servir a Jesus. Onde estiver, com quem estiver, da forma que puder. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe agora e sempre.